Agora eu recebo aqui, a gente já anunciou ontem, né? Aqui hoje no De Tudo Um Pouco, o escritor Maurílio de Souza Dimas. Ele veio falar sobre um novo livro, ó, vou botar no plural, os novos livros, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente do Esperança para a Sua Vida. Maurílio, seja bem-vindo, bom ter você aqui. Amém. Você sabe que eu gosto muito de ler e sempre quando eu pego um livro, a primeira coisa que eu vou é nas orelhinhas para ler sobre a vida do autor, né? Então eu queria aproveitar que você falasse um pouquinho com o telespectador. Quem é o Maurílio? Ele é casado? Ele tem filhos? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá joia. Eu sou o pastor Maurílio. Eu costumo dizer que eu sou filho de um pedreiro, Sebastião Maurílio, e servo de um carpinteiro, que é o Senhor Jesus. Ah, glória a Deus. Eu sou casado com a Alda Gabriel de Souza Dimas e Deus fez um milagre na minha vida, na minha família. Me deu uma filha chamada Sofia. Sofia, linda. Eu sou lá da cidade de Timóteo. Timóteo, aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, região do Vale do Aço. Né? Sofia tem quantos anos? Sofia tem 3 anos e 6 meses. Ah, que lindo. Que já estamos há 13 anos casados. E Deus me deu a graça e o privilégio de escrever livros voltados para a família. Eu costumo brincar que minha cidade de Timóteo é uma cidade linda e muito querida. Né? Fica próximo a Ipatinga e Coronel Fabriciano. É a menor das 3. Mas Fabriciano e Ipatinga morrem de inveja da minha cidade. É mesmo? Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, nenhuma para Ipatinga. Nenhuma nem para Ipatinga, nem para Fabriciano. Então, essa foi boa. Essa rixa histórica. Maurílio, conta um pouquinho, até mesmo para a gente incentivar aí as crianças, os jovens, adolescentes. Você está aí com os livros, mas como é que você descobriu assim, a sua facilidade, o desejo de escrever? Isso veio com a sua conversão e o seu entendimento da Bíblia? Ou já gostava muito de ler de pequeno, de escrever? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu descobri isso depois, mas eu lembrei que na época da escola, eu era sempre aquele que fazia todas as redações. E a professora sempre pedia, né? Alguém vai vir aqui na frente para ler? Era tu? Era eu que ia lá na frente. E mais tarde, né, Deus me converteu, me chamou para o Evangelho, me deu a graça, assim, o gosto pela leitura, de estudar, né? Eu fui vocacionado para o ministério com 17 anos, quando Deus confirmou minha chamada para dedicar a obra ministerial. Com 21 anos eu vim para Belo Horizonte, me formei no seminário presbiteriano aqui de Belo Horizonte. E aí, depois que eu me formei, em 2004, eu voltei para minha cidade para pastorear. Sou pastor da igreja presbiteriana Recanto Verde, lá já por 10 anos, lá em Timóteo mesmo. E aí, no decorrer do tempo, lendo, nós fizemos um propósito de 40 dias de jejum e oração. Né? Até o pastor Edson Queiroz tem um projeto desse também, valendo-se dos livros dele. E nesses 40 dias de jejum e oração, eu preguei uma mensagem sobre família. E mais tarde Deus me deu uma orientação, uma direção para eu escrever, transformar aquela mensagem em um livro. E ele se tornou e virou o livro Sua Família Precisa de um Milagre. Deixa eu aproveitar e mostrar esse primeiro. Então, ó, Sua Família Precisa de um Milagre. E Maurílio? Que o pastor Márcio Valadão leu e recomendou também. Olha, estou vendo aqui. Olha, tá mal recomendado, né? O seu Shed, Reverendo Hernandes Lopes, pastor Márcio Valadão, Ronaldo Lidório. Que bênção. A gente vê uma necessidade tão grande, o ataque do diabo nas famílias, querendo destruir as famílias. E muitas vezes isso tem vindo até em forma de lei, né, de tantas coisas. E isso vem de encontro a essa necessidade, Maurílio? Ele vem de encontro a essa necessidade. Na verdade, não tem família que não precisa de um milagre. Toda família, ela enfrenta crise. Neste exato momento, quando nós estamos aqui no programa, tem algumas famílias com crise nos filhos. Verdade. Que hoje um dos divórcios mais graves é o divórcio dos filhos. Triste demais. Hoje tem famílias com as crises financeiras, que é aquela que rouba, né, as noites de sono, inquieta a alma, aflige o coração. Crises existenciais que tem levado o nosso país a alcançar altos índices de suicídio, infelizmente. E tantas outras crises crises conjugais, então, nem se fala. Então, esse livro ele vai de encontro a essa necessidade. Toda família precisa de um milagre. E ele apresenta Jesus como aquele único que pode operar um milagre na família. Bacana. Mas já quero adiantar aí para o nosso telespectador aí que está na expectativa, né? Sabe que todos os dias aqui no Título Um Pouco a gente tem uma promoção especial. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o livro Esperança para a Sua Vida. E hoje 2 telespectadores vão ser
premiados aí com esse livro. Então liga pra gente, olha, vamos colocar o telefone na tela para o nosso telespectador e para o tio Uli também lembrar o número 3209-0860, 3209-0860. Liga quantas vezes você quiser e até o final do programa, quem sabe você vai ser um dos ganhadores do livro Esperança para a Sua Vida. E você falando sobre crises existenciais, não é? Então, creio que esse livro vem bem de encontro a essa necessidade, Maurício. Ele vai de encontro, sim. Eu recebi, assim, também nesse livro, várias recomendações, né? E eu achei interessante um comentário do pastor Ebi Huber, depois que leu esse livro. Eu achei interessante que diz assim, olha, neste livro você encontrará soluções para os dilemas que todo ser humano enfrenta. De uma forma bela e eficaz, o pastor Maurílio é usado por Deus para lhe ajudar a encontrar certeza de um futuro de vitórias. E ainda você tem o pastor Edson Queiroz, Ronaldo Lidório e o Dr. Tim Carker. Puxa, recomendando. Bom, esperança hoje é a maior necessidade das pessoas, da nossa nação. Foi quando a nação estava sendo desolada, quando a nação ia de mal a pior, que Jeremias falou assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, este livro sobre a esperança, ele é baseado na história de Marcos capítulo 5, na história do Gadareno. Né? Todos os livros que eu escrevo, eles têm uma fundamentação bíblica. E a história do Gadareno, para mim, é a história, um dos milagres mais dramáticos que o Senhor Jesus operou, tio Will. Ele mostra para nós até que ponto um ser humano pode descer num estado de miséria, de degradação, mas mostra também o poder do Evangelho de transformar e de restaurar a vida. De uma maneira assim, bastante sintetizada, o Gadareno é apresentado para nós, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como um homem atormentado espiritualmente, perturbado mentalmente, vivia indignamente porque morava nos sepulcros, machucado fisicamente porque ele cortava a si mesmo com pedras, num ritual macabro e maligno de autoflagelação, e ainda completamente desconstruído psicologicamente. Todos já haviam desistido dele e ele morava nos sepulcros, já tentaram prendê-lo muitas vezes, tinham tentado, não conseguiram. Um homem sem família, um homem sem liberdade, sem dignidade, sem liberdade, sem futuro, sem rumo, sem esperança. Mas Jesus atravessa o mar, vai até a cidade de Gadara para ter um encontro com este homem. E quando Jesus o encontra ali naquela situação tão degradante, o Senhor Jesus liberta ele do cativeiro dos demônios, porque ele tinha uma legião de demônios no seu corpo. E ainda Jesus restaura as 5 áreas da vida dele, que eu costumo dizer que perfaz todas as áreas da nossa vida. E aí nesse livro eu falo que o propósito de Deus é restaurar todas as áreas da nossa vida. Para o corpo, o propósito de Deus é a dignidade. Para a mente, o propósito de Deus é a sanidade. Para a alma, o propósito de Deus é a santidade. Para a família, o propósito de Deus é a cumplicidade, isso é o cuidado. E para a dinâmica da vida, o propósito de Deus é a utilidade. Na vida deste homem, o Gadareno, estas 5 áreas são restauradas, né? Porque a Bíblia diz assim, aquele homem que andava nu, agora está vestido, a dignidade do corpo. Estava perturbado e louco, agora está em perfeito juízo, restauração da sanidade. Era endemoniado, agora está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Deus restaurou a santidade. Depois ele pede, Senhor, me permite ir contigo, caminhada fora. E Jesus diz assim, não, volte para a sua casa, para a sua família, e fala com eles como que eu tive misericórdia de você. Ou seja, Deus restaurou a cumplicidade da família. E a história termina dizendo que ele não só voltou para a sua família, mas ele saiu por toda uma região de Decápolis, de 10 cidades, pregando o Evangelho, anunciando de Jesus. Então, para mim, essa história, que é o pano de fundo deste livro, é uma história de esperança, porque um homem que era tomado por uma legião de demônios, que vivia no cemitério, que estava por um fio a sua vida, foi transformado 100%. Num missionário, num pregador do Evangelho, num ganhador de almas. E é por isso que você faz... É curioso porque quando a gente lê as dedicatórias dos livros, a gente sempre vê, minha esposa, as minhas filhas, a editora, o pastor que me apoiou, e você faz uma dedicatória tão específica aos missionários. Verdade. Este livro, ele tem
é uma palavra de esperança. Toda a renda dos meus livros são doadas para projetos missionários e evangelísticos, que a Igreja Presbiteriana desenvolve, né? A Igreja Presbiteriana Recanto Verde, especificamente. Mas este livro eu dediquei ele para os missionários por duas razões. Primeiro, porque são os missionários em tempo integral, com título ou não, ou aqueles que estão cumprindo em Jesus, são eles que levam a mensagem de esperança para o mundo. É verdade. E hoje, a igreja ela tem que despertar e ficar alerta em relação a isso. As pessoas precisam de uma palavra de esperança. Elas necessitam, elas anseiam. E é a nossa ordem, se temos o título ou não de pregador, de pastor, de missionário, desde que nos convertemos, nós temos essa missão de levar a esperança para outros. Mas é uma outra segunda razão porque eu dediquei esse livro para os missionários. Esse ano especificamente, em fevereiro, a nossa cidade perdeu um grande missionário. Com 50 anos, ele teve um infarto fulminante e ele era um colega muito pessoal, muito chegado do coração, o missionário Clésio. E nós chamávamos ele carinhosamente de Lelé. E esse missionário, ele me ensinou e me inspirou a ser uma pessoa apaixonada por missões. Então eu fiz uma dedicatória especial. Maravilha. A ele também, que já está na glória com o Senhor. Eu acho que o telespectador está na expectativa, né? Como eu consigo o livro, né? Está aí na ansiedade de conseguir ler, se você é uma pessoa que gosta tanto de ler, como eu gosto também, vale a pena. Agora, qual a forma de conseguir o livro? Essa é a pergunta que nós vamos fazer para o Maurílio. A primeira delas é participando da nossa promoção aqui no 3209-0860. Você liga para a gente, quantas vezes você quiser, e até o final do programa, 2 telespectadores queridos aí vão ser abençoados com o livro Esperança para a Sua Vida. Mas o Maurílio está aqui em Belo Horizonte nessa semana e vai haver o lançamento oficial dos livros. Conta para a gente um pouquinho onde vai ser, quando. Pastor, por favor. Tá bom. Eu estou em Belo Horizonte desde o último final de semana, participando de algumas comemorações. A primeira igreja presbiteriana completou 103 anos, que benção. Pastoreado pelo pastor Ludgero, que foi um dos meus professores, e eu estive lá também lançando esse livro. Hoje à noite eu vou estar na 8ª igreja presbiteriana do pastor Jeremias, querido. Que é um pastor também muito querido. Queridão nosso. E muito amado, queridão aqui, né? Bom demais. Eu vou lançar esse livro Esperança para a Sua Vida, hoje no culto às 20 horas. Lá na 8ª? Lá na 8ª. Aqui em Belo Horizonte, então na 8ª presbiteriana, ok. E amanhã eu vou estar na Lagoinha, no culto da família, né, às 20 horas, creio que no Tabernáculo, né? Pregando e lançando esse livro, o da família, da 4ª edição. Independente disso, pastor Maurílio, como as pessoas conseguem o livro? Algum e-mail, algum site específico, nas lojas? Conta pra gente. Eu coloquei um contato aí, msdimas5@hotmail.com, né? É um dos contatos. A livraria Erdos também tem à disposição os meus livros, www.erdos.com.br e também pelo telefone, né? Tem um telefone o telefone da secretaria da nossa igreja, que eles conseguem adquirir. Bacana. Só receber uma informação, o pastor Maurílio vai estar, Serginho, na capela? Às 20 horas. Isso. Então tá, só corrigindo. Então, domingo na Igreja Batista da Lagoinha, às 20 horas na capela, um auditório. Amanhã, quinta-feira. Quinta-feira. Tá, quinta-feira, às 20 horas. Então, lembrando, os 2 livros, Família Precisa de um Milagre, Sua Família Precisa de um Milagre. E hoje, 2 telespectadores aí na promoção do Esperança para a Sua Vida. Liga pra gente no 3209-0860. Pastor Maurílio, Deus abençoe, obrigado. Ó, ganhei os 2 aqui, ó, com dedicatória e tudo, bênção. Em casa é assim, devoro, passo para a esposa, passo para o pai e a gente esmiuça os livros. Bênção demais. Seja bem-vindo sempre aqui no De Tudo Um Pouco. Que seja bênção esses dias aqui em Belo Horizonte também. Amém. Deus abençoe. Pastor, obrigado pelo carinho de ter vindo. Abençoe a Igreja Batista da Lagoinha, abençoe a Rede Super. Amém. Que tem levado mensagem de esperança Brasil afora, pela internet e pela televisão. E eles pediram para eu mandar um abraço para toda a igreja, né, para toda a igreja presbiteriana Recanto Verde, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui em Belo Horizonte. Um abraço a todos aqueles que oram, que intercedem por mim. E receba aí o meu abraço e a minha gratidão. Ok, obrigado. Olha, hoje é um dia especial, quarta-feira, você está aqui com a gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.